Se você é novo por aqui, eu te convido para se inscrever, dar aquele like, ativar o sininho, colocar em todas e, se puder, compartilha esse vídeo para que outras pessoas também vejam esse vídeo, tá bom? Sem mais delongas, bora para o tema. Senhor presidente, senhores senadores, deputados, senadoras, deputadas, general G. Dias, para que a gente possa formar um juízo numa CPI, fazer juízo, a gente precisa indagar, ouvir, comparar, para ter a capacidade de fazer juízo, para não cometer injustiças, e ao final disso vai ter um relatório. A palavra de Vossa Senhoria, general, no começo, da maneira como o senhor colocou, ficou absolutamente claro que, entendo tantas pessoas presas. E aí eu queria colocar um vídeo, porque o senhor fala dos vídeos e fala que houve vídeo distorcido e vídeo editado, mas eu preciso fazer juízo, e para fazer juízo eu preciso buscar o entendimento, se possível com a ajuda do senhor, porque aquilo que está solto, a gente vai amarrando para formar juízo. Mas ouvir quem está sendo alvo da investigação, certamente é absolutamente importante. Então eu queria passar esse vídeo, por favor. Dia 15. Fantástico está no ar com imagens inéditas das câmeras de segurança do Palácio do Planalto. O que você tem é que apurar corretamente, ver o que aconteceu, ver aonde houve negligência nossa. E as imagens, e eu liguei para o general Gonçalves Dias, que é o chefe do GFNI, e eu dizia, ô ministro, onde é que estão os soldados? Porque eu não via soldado, eu só via gente entrando, eu não via soldado reagindo, não era possível a facilidade com que as pessoas invadiram o Palácio do Presidente da República e, na verdade, eles não quebraram para entrar, eles entraram porque a porta estava aberta. Alguém de dentro do Palácio abriu a porta para eles, só pode haver conivência de alguém que estava aqui dentro. De o governo Lula colocar sigilo sobre as imagens na íntegra do ataque ao Palácio do Planalto. O governo Lula colocou sigilo às imagens de vandalismo no Palácio do Planalto. Esse foi um pedido do jornal Folha de São Paulo, via Lei de Acesso à Informação. Segundo o governo Lula, é preciso colocar o sigilo por uma questão de segurança do Palácio do Planalto. Exclusivo. A CNN teve acesso às imagens das câmeras de segurança do Palácio do Planalto durante os ataques criminosos do dia 8 de janeiro. As mais de 160 horas de gravação de 22 câmeras mostram a ação dos integrantes do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, responsável pela segurança do Palácio. O ministro-chefe do gabinete, general Gonçalves Dias, também esteve no local na hora dos ataques. Disso eu queria lhe fazer uma pergunta. O presidente Lula, não são palavras minhas, ele disse que alguém facilitou e que foi de dentro para fora. O senhor é um homem preparado, o senhor falou de todo o seu currículo aqui e todo mundo já tem conhecimento. Estar desse lado aqui da cadeira é horroroso. É horroroso e eu não quero lhe colocar em posição vexatória nenhuma, porque sei que sua família está lhe vendo e acho que a gente precisa ter esse tipo de respeito. Não vou colocar. Mas o presidente Lula disse que alguém facilitou. O senhor, com a sua capacidade, chegar a general e ter a capacidade de entender segurança pública, o presidente acertou
ou errou ao fazer essa afirmação? O que é que está acontecendo? Eu já pedi para todo mundo ficar em silêncio. Né? Eu vou pedir para todo mundo ficar em silêncio. Não é possível uma coisa dessa. A gente está aqui trabalhando e não é razoável que os deputados tenham que interromper para sempre causar essa condição de interrupção. Eu acho que o senador Magno Malta está fazendo aqui uma das melhores inquisições que essa CPI já teve. Então, eu peço que o senador continue, peço desculpas a ele, ao depoente, e vamos manter aqui a ordem dos trabalhos. Senador, muito obrigado e desculpe. Dá para o senhor fazer a pergunta novamente, senador? Porque quem faz a afirmação é o presidente da República. Alguém facilitou. Eles entraram, isso foi de dentro para fora, não foi de fora para dentro. É uma afirmação do presidente. E aí eu pergunto ao senhor, sei que não é a pergunta, a minha pergunta é difícil. Não é fácil a sua resposta. Porque quem afirmou foi o presidente Lula, não sou eu. E o senhor, do que viu, do que presenciou, e aqui eu já adianto, não sei se o presidente vai me dar mais um minuto, porque o senhor chegou no seu depoimento à Polícia Federal, o senhor disse que chegou às 14h50, mas o senhor aparece na imagem às 16h29. Foi feito, alguém facilitou, foi de dentro para fora, como disse o presidente Lula, e aí o senhor, quando fez a sua explanação, falou a sua verdade, não é? E tenho certeza que o senhor não vai mentir nesse momento, porque há uma afirmação do presidente da República. Então a minha pergunta é, houve falha? Senador, sempre há falha em qualquer tipo de operação. Quando o senhor planeja uma operação, possivelmente haverá falha. Não digo que o presidente acertou ou errou. Eu abri uma sindicância investigativa para apurar exatamente isso daí. Agora, senador, vamos, por favor, vamos raciocinar aqui um pouquinho. Nós estamos num prédio de 36 mil metros quadrados, a 30 metros de uma via extremamente movimentada, sem anteparo físico nenhum que fizesse, parasse a possibilidade de invasão, e cada vidro quebrado se tornou uma porta de entrada. Então, a porta de entrada, na realidade, não era só as portas. Cada vidro quebrado é uma porta de entrada. Mas veja, assim, porque o meu tempo... Mas eu abri sindicância. Eu não sei se naquela intervenção o presidente vai me dar mais um minuto. Já colocou, né? Já colocou. A minha pergunta é o seguinte: quem facilitou? Porque a afirmação é do presidente. Eu liguei para o GD para perguntar, cadê o soldado? Não tem soldado. Tem gente andando lá. E afirmo para o senhor que eu fui atrás de todas essas pessoas que foram mostradas nas imagens. General, não sei se eu vou repetir aqui, porque o advogado estava falando. Não, por favor. E essas pessoas que lá estavam, porque quem vê o senhor na imagem, não há indignação de qualquer maneira. O senhor está muito passivo ali. O senhor errou ali, porque o presidente te liga e pergunta, cadê os soldados? Quando ele te pergunta, cadê os soldados, o que é que o senhor respondeu a ele? Que eu acionei os soldados de acordo com o plano escudo. E cada porta de entrada que eu já falei para o senhor, cada vidro quebrado é uma porta de entrada. E eu abri sindicância. O senhor tem sindicância aberta em várias instâncias. O senhor tem na Presidência da República, sim, tudo bem. O senhor tem no STF. Aquelas pessoas, senador, do tempo foram correndo. Eu sei, aquelas pessoas já foram 2 vezes na Polícia Federal. Não, deixa eu falar. Aquelas pessoas não estão presas, as que estavam perto do senhor. Nenhuma delas estava na Papuda, nenhuma delas estava na Comé. E eu estou falando com o senhor, assim, pela saúde da minha neta, que sou uma das pessoas que mais foi visitar, certo, presidente? E muitas vezes fui em nome da própria comissão, né? Lá, com a minha disposição pessoal, de vê-los. E tentei identificar, não encontrei. E eles estavam ali, justamente no local onde o senhor estava, muito limpinhos, muito arrumadinhos. E como eu tenho aqui um pouco de tempo, então... Se o senhor não quer contradizer o presidente da República, mas a fala dele está falada, não tem como, né? Inclusive, há uma outra fala do deputado Lindbergh, que eu não vou colocar no ar aí, que ele tenta dizer o que o presidente disse.
E o presidente, então, reforça o que disse no telefonema que deu para o senhor. O triste de tudo isso, senadora Damares, é ver que há todo um trabalho para que se fique na conta da Polícia Militar do Distrito Federal. Agora, a minha pergunta ao senhor é, diante de tudo que o senhor colocou, do trabalho que o senhor fez, da sua operacionalidade, da sua indignação, por que só o senhor está fora do governo? Por que só o senhor foi demitido? É uma pergunta? Eu não fui demitido. Eu pedi demissão. Eu fui demitido a pedido. O senhor foi demitido a pedido? Pois é. Mas diante de tudo isso, tantos subordinados que erraram e que já estiveram aqui e que falaram com o senhor, eles estão penalizados, só foi o senhor. Mesmo a pedido. O senhor não acha que toda essa coisa está sendo colocada no colo dos subordinados? E eu quero encerrar dizendo o seguinte, que o senhor disse à relatora que o senhor pediu para tirar o seu nome e colocar do GSI, que seria o mais normal. O senhor falou aqui com a relatora. Não, o que eu fiz ali, na mudança de documento, foi dizer GSI seria mais adequado do que colocar o meu nome. Porque é um órgão, é uma instituição, correto? O senhor disse a ela, correto? Correto, general? Lá só tinha órgão do Estado, não tinha o nome pessoal de, o senhor pediu de A ou B ou C. Não tava... tirar o seu nome e colocar GSI. O senhor afirmou aqui. Eu sugeri para o Saulo. Pois é, eu vou encerrar, senhor presidente, dizendo o seguinte. Há uma história que eu escuto desde menino, lá no interior da Bahia. Que um sujeito deve para o outro. Aí liga para o outro dizendo, fulano, tu vai me pagar aquele negócio que tu me deve? Ele falou, não lhe devo nada não. Quem lhe deve é a pessoa jurídica. Aí o outro falou assim, mas vem cá, se eu der um tiro na pessoa jurídica, pega na pessoa física? Então está tudo na conta da pessoa jurídica. O que nós estamos vendo no Ministério da Justiça é que ninguém está tão na berlinda como o senhor. O ministro Dino não mandou uma imagem para cá. As imagens são todas debochadas que foram colocadas aqui e ontem vi uma palavra dele de deboche, senhor presidente, com relação a essa causa, porque, na verdade, os termos usados, para quem não está querendo argumentar a verdade, é que são terraplanistas, são terroristas, são não sei o que, isso é narrativa. Na verdade, hoje aqui, são mínimos detalhes que foram colocados e observados para que eu possa fazer juízo, e nesses detalhes eu faço essa leitura e assim encerro, senhor presidente, de que tudo na conta da polícia do DF e quem está no topo de todos esses, só o general G. Dias, é que virou alvo dessa penalização. Muito obrigado, senador Magno Malta. Senhor general Gonçalves Dias, o senhor deveria ter sido um dos primeiros a ser ouvido nessa CPMI. Teve tanta delonga que nós já desvendamos todas as suas condutas. Ou melhor, a falta de condutas que o senhor teve. O senhor chegou aqui, em longas explanações, o senhor já caiu em diversas contradições. Contradições são mais de uma versão. Então, uma versão dessas há de ser mentirosa. O senhor falou aqui que o senhor deu ordem de prisão aos manifestantes. No depoimento da Polícia Federal, era uma ordem de evacuação. O senhor falou aqui por diversas oportunidades que acionou o Plano Escudo. Só que no inquérito policial militar do Exército Brasileiro, há diversas menções de que o senhor não acionou o Plano Escudo. O senhor participou do gabinete de transição antes de tomar posse como ministro do GSI. O senhor já trabalhou no GSI. Então, não há desculpa plausível que o senhor não tinha conhecimento ou tempo para formar uma equipe. Mais ainda, se o senhor não estava se sentindo apto a desempenhar tamanha elevada função, que dentre elas é a de coordenar toda a inteligência nacional e zelar pela segurança dos palácios presidenciais, que o senhor não assumisse.
Porque, do contrário, como o senhor está expondo, é uma completa incompetência do senhor que tem que ser responsabilizada. O senhor recebeu diversos alertas da ABIN, que foram 33, que foram verdadeira inteligência corrente, assertiva, correta, em tempo real, e que se mostraram verdadeiras porque aconteceram o que foi previsto. Diversos ônibus chegando, manifestantes com o intuito de invasão e de quebra de patrimônio público. Eu não vou ler os 33 alertas, vou ler 2, só de exemplo. Dia 6 de janeiro, 2 dias antes, 19h40, alerta da ABIN. Destaca-se a convocação por parte de organizadores de caravanas para o deslocamento de manifestantes com acesso a armas e a intenção manifesta de invasão. E vocês não fizeram nada. Dia 8 de janeiro, 1h40, pelo plano escudo, a possibilidade de acionamento de 15 até 45 minutos. 13h40 daria para fazer algo. Esse alerta só o senhor recebeu e o senhor adulterou ou omitiu do relatório inicial da ABIN. O alerta: iniciado o deslocamento para a esplanada, há discursos inflamados com pessoas pintando o rosto como se fossem para um combate. Olha, essa última frase. Há entre manifestantes relatos de que as forças policiais e militares não irão confrontá-los. E foi exatamente o que aconteceu. Os senhores não fizeram nada. Na hora das responsabilidades, estamos trazendo aqui, todo mundo fala que o WhatsApp não serve. O próprio inquérito policial militar demonstra, em vários pontos, vários protocolos de acionamento e de emprego por meio do WhatsApp. Um deles se chama reforço do CMP. CMP é o Comando Militar do Planalto. Que o senhor não fez. No próprio inquérito policial militar, a partir daí ficou claro o não acionamento do plano escudo e que o senhor também não acionou aquele pelotão que entrou em combate. Vou ler um trecho do IPM. Apesar de o GSI, sem pedir reforço, o chefe do Centro de Operações do Comando Militar do Planalto, foi o Comando Militar do Planalto, por iniciativa própria, está no IPM, e em função da chegada de diversos ônibus manifestantes, todos sabiam, menos o senhor, determinou a prontidão de uma companhia. Então, senhor general, o senhor não sabia de nada, ou diz que não sabia, o senhor não acionou ninguém, o senhor só foi diligente para tirar o presidente do Lula aqui de Brasília. E a gente já sabe, é costume, né? Desde o mensalão. O presidente do Lula também não sabe de nada. Senhor general, o senhor tem que responder por omissão, pelos danos da omissão e por falsificação de documento público. Por muito menos tem coronéis da PM que não estavam servindo água, nem confraternizando, estavam lutando, então estão presos até hoje. Mas vamos a quem está em pior situação que o senhor. Tem ministro de Estado ainda no governo que sumiu com as imagens. O Itamaraty, que é Ministério das Relações Exteriores, não tem o dever de solução de crimes, preservou as imagens. O ministro Flávio Dino sumiu com as imagens. Imagens que iam individualizar condutas entre quem é vândalo e quem é o cidadão de bem, que não entrou em lugar nenhum. Imagens que iam mostrar todas essas omissões que estão enganando, não apenas, tentando enganar não apenas aqui a CPMI, mas o judiciário também, que já está acordando para as mentiras que foram feitas pela essa cúpula do governo PT. O ministro Flávio Dino, primeiro, quando foi requisitado as imagens aqui, pediu prazo. Ué, pediu prazo? Porque já não disse logo que não tinha. Depois disse que não, só vou entregar se o STF autorizar. STF autorizou a entrega das imagens internas e externas. Daí, sumiram com as imagens. Mas pelo trabalho nosso aqui, a gente já sabe que ele tinha 7 pelotões para empregar e não empregou corretamente. Só para deixar claro a impropriedade, a comparação, no 7 de setembro de 2022, 2021, tinham milhões de pessoas em Brasília. Não dava na esplanada, e até, para quem conhece Brasília, até a rodoviária. Segurança completa dos prédios públicos.
8 de janeiro, não eram nem 5 mil manifestantes, sabendo, cientes de antecedência, que é um casal vandalismo. Ninguém fez nada. Não eram nem 1.000 que entraram nos prédios públicos. Vocês não fizeram nada. Há alguma dúvida que não fizeram nada de propósito? Quando começou essa CPMI, a gente viu o esforço do governo para ter maioria aqui, para ter a relatoria, a presidência. A gente achava que era uma blindagem do governo, mas não. Blindagem do senhor Flávio Dino. Quase 15% dos senadores aqui, 27 unidades da federação, parlamentares de todos, aqui nessa CPMI, quase 15% dos senadores são do Maranhão, inclusive a relatora, que é do mesmo grupo político. Entre deputados, 25%. 1/4 são de deputados do Maranhão. Isso não é uma forma de blindar da culpa e da responsabilidade do senhor Flávio Dino, de início? Se o relatório da relatora não vier com um indiciamento do senhor general G. Dias e do senhor Flávio Dino, esse relatório pode ter 1000 páginas, mas não serve para nada, pode jogar no lixo, porque não é um caderno de investigação, é apenas parcialidade, conivência e blindagem. E não é uma blindagem político-partidário, blindagem de crime. O STF que foi tão rigoroso com o DF, afastou o governador, prendeu o secretário de Segurança, prendeu toda a cúpula da PM, tem que se mostrar que não está complacente, conivente e tomar as medidas cabíveis contra essa cúpula do governo PT, que claramente foi omissa. Nós estamos aqui cumprindo nosso dever, nós estamos representando por essas omissões, com fundamento, com fatos, com teor legal, para os danos, responsabilidade por esses danos das omissões, prevaricação, desobediência, fraude processual, obstrução à justiça, responsabilidade e improbidade. Nós estamos aqui trazendo a verdade e exigindo justiça. Obrigado, presidente. Passo a palavra ao senador Isalci Lucas. Presidente General G. Dias, quero dizer a Vossa Senhoria que eu tenho o maior respeito e admiração pelo Exército Brasileiro, pelas Forças Armadas. Sempre participei como deputado da Comissão de Defesa Nacional e tenho admiração. Até tive o privilégio de servir o Exército Brasileiro. 01, por sinal, artilheiro. E tive aqui também, quando do depoimento do Saulo, uma ótima impressão e saí daqui com a alma lavada, porque ele de fato fez o que qualquer militar de bem faria. O Saulo esteve aqui, disse claramente todos os alertas que foram feitos, né, toda a condução, se prontificou a vir aqui em qualquer acariação. Eu vou fazer a primeira indagação a Vossa Excelência. O presidente, quando iniciou a sessão, ele estava, definimos aqui a forma de acesso aos documentos encaminhados pelo Saulo. Por que eu admiro e saí de alma lavada com a saída do Saulo aqui? O Saulo, além de falar a verdade, Vossa Excelência confirmou, Vossa Senhoria confirmou que ele realmente é uma pessoa competente, confiável. Ele disse claramente, olha, quero abrir aqui o meu sigilo, coloco à disposição o meu sigilo telemático, todos os sigilos, e apresentou. E o presidente teve o cuidado, inclusive, de não deixar aberto para todos para consulta. Está sendo estabelecido o critério que só vai ter um modo de ter acesso a isso. Eu perguntaria, e Vossa Excelência estava muito à vontade e respondeu a todos aqui, eu perguntaria a Vossa Excelência, a Vossa Senhoria, Vossa Senhoria disponibilizaria para a CPMI, com acesso restrito, do sigilo telemático e celular de Vossa Senhoria? Isso já foi feito, o deputado. Para a CPMI? Sim, está nos requerimentos, pelo menos eu acessei os requerimentos que já foram aprovados no site e já está lá que os requerimentos foram aprovados, se eu não me engano. Mas, se não fosse, se houve um engano meu, claro, deputado, sem problema nenhum. Senador.
Então, senador, desculpe, senador. Sim, presidente, eu não tive acesso às mensagens, né, do sigilo telemático do ex-ministro. Perguntaria a Vossa Excelência, essas mensagens do celular do ministro está acessível a todos os parlamentares da CPMI? Eu não vi ainda. Descontando meu tempo, evidente. A assessoria também informando que teve uma quebra de sigilo telemático dele, mas que a CPI não recebeu ainda os dados. Sim, então eu pedi a Vossa Excelência que providenciasse, porque, de fato, ele disse aqui, não é, que o presidente Lula confirmou, Vossa Senhoria falou aqui, de que teria falado com o presidente Lula, inclusive já estava sabendo. Vossa Senhoria teve também lá no Ministério da Justiça, né, e aí, quebrando o sigilo, fatalmente haverá tudo aquilo que foi conversado, mas eu perguntaria isso, né, com relação aqui, para ficar claro, até chegar ao sigilo que eu estou aqui, pediria que fosse feito com urgência o encaminhamento. Eu não sei se a relatora já teve acesso a isso, mas eu vi aqui, né, e é bom esclarecer, presidente, quando a base de governo fala aqui sobre a questão da Polícia Militar, aqui do Distrito Federal, jogando toda a responsabilidade na Polícia Militar, eu tenho aqui a composição, né, a composição do Plano Escudo. No Plano Escudo, nós temos aqui, presidente, olha a composição aqui, ó, Plano de Operações do Escudo do Planalto. Eu nem sabia que tinha tanta coisa assim. Tropa de Choque do Exército Brasileiro, Batalhão da Guarda Presidencial, Batalhão da Polícia do Exército de Brasília, Regimento de Cavalaria de Guardas. Comando Militar do Planalto definirá para cada acionamento as unidades que fornecerá os meios para compor a Tropa de Choque do Exército Brasileiro. Então, como foi dito aqui pelo general, então, todo o Exército Brasileiro e outras forças, se for necessário, porque tem outras aqui, estariam disponíveis para qualquer plano. Então, eu fico assim imaginando, tudo bem, houve falha da Polícia Militar? Óbvio que teve, ninguém aqui está... Mas uma coisa não exclui a outra. Ora, a relatora apresentou muito bem ali a cor verde, branca, azul e vermelho. Ora, se os prédios públicos estão sobre a faixa azul e vermelha, é evidente, não é, que caberia, dentro do Plano Escudo, aqui no caso do Planalto, acionar. Inclusive no Ministério da Justiça, naquele momento, tinha a Força Nacional, estava lá no estacionamento do Ministério da Justiça. Agora, presidente, o presidente Arthur Maia não está aqui, mas eu pedi a Vossa Excelência, como presidente aqui, nós não podemos continuar aceitando o que está acontecendo. Receber uma mensagem dessa agora, do secretário executivo do Ministério, não é, com relação às câmaras, não é uma coisa assim tão absurda, é um desrespeito tão grande que eu fico indignado. E essa casa deveria também ficar, todos os seus membros, não é só quem é oposição, não. E ainda mais assinado pelo secretário executivo. Então, eu peço à presidência dos trabalhos, não é, que tome essas providências. Eu acho que a gente não pode aceitar mais o que está acontecendo aqui com relação ao ministro Flávio Dino, que desconsidera completamente a CPMI. Bem, eu não posso, general, admitir e acreditar que mesmo com essas mensagens, eu tenho aqui ó, a mensagem do dia 6, sexta-feira, 2 dias antes. O primeiro alerta, dia 6, diz o seguinte: a perspectiva de adesão às manifestações contra o resultado das eleições convocadas para Brasília para os dias 7, 8 e 9 de 2023 permanece baixa. Contudo, há risco de ações violentas contra edifícios públicos e contra autoridades. Destaque-se que a convocação por parte das organizações caravana e tal. Então, Saulo Cunha enviou essa mensagem para Vossa Excelência dia 6 às 20 horas e 22 minutos. Aqui também no Plano de Escudo fala exatamente a capacidade de mobilização
das forças do Exército. 25 minutos é o prazo normal para que todas as forças estejam aqui de prontidão. Não é? Pelo menos é o que está aqui no plano. Né? 25 minutos. Está aqui, ó. Isso aqui é um documento oficial, não é? Não estou... Saiu aqui do... Mas aqui, ó. Olha aqui, ó. Fora do expediente, o pelotão de prontidão é hora mais 15 minutos. E o tempo médio de deslocamento mais 25 minutos. De sobreaviso, esse foi um dos maiores erros da Polícia Militar, é ter colocado a tropa do DF em sobreaviso e não de prontidão, mas mediante os alertas que foram encaminhados colocados aqui pelo Saulo, e que Vossa Senhoria recebeu todos eles. São muitas mensagens. Mesmo de sobreaviso, 3 horas e 25 minutos também para deslocamento. Então, evidente, com os termos das mensagens, os alertas encaminhados, é inadmissível que alguém não tome nenhuma providência, ainda mais sabendo que, para proteger o patrimônio, tem lá a faixa azul e vermelha, que teria que ser acionado independente do governo do Distrito Federal, independente da Polícia Militar do DF. Então eu fico assim, como, né, o próprio ministro que estava presente no Ministério da Justiça, Vossa Senhoria que estava no Palácio do Planalto, não acionou, mesmo de manhã Vossa Senhoria recebeu um alerta dizendo, olha, e você ainda respondeu, né, vamos ter problemas. Ora, se vamos ter problemas, isso de manhã, 8 horas da manhã, com esse tempo aqui de acionamento da tropa, estaria o tempo mais do que suficiente para realmente evitar. Então, o que nós estamos falando aqui, ninguém está eximindo a questão do DF. O que nós estamos afirmando, eu, inclusive, desde antes da CPI, é que os atos de dia 8 poderiam ter sido evitados, né, pelo governo federal se tivesse acionado, de fato, aqui todo o plano, como Vossa Senhoria citou, o plano escudo. Haveria possibilidade de evitar. Porque está aqui a polícia do Exército, Batalhão da Guarda Presidencial e as demais instituições. Então, eu tinha várias perguntas aqui, mas, mediante a resposta de Vossa Senhoria, viu, presidente, Vossa Senhoria, se tinha saído, eu perguntei a ele, porque o Saulo, depois do depoimento, se prontificou a entregar a quebra de sigilo. Então, ele disse que já disponibilizou, evidente, nesse período, né, porque o que interessa para nós é nesse período aí, do dia 6 até o dia 9, dia 10, né, inclusive nesses contatos que foram feitos. Então, é só reforçar com Vossa Excelência para que a gente tenha acesso o mais rápido possível desses sigilos disponibilizados. Telemáticos, inclusive do telefone particular, porque as mensagens foram feitas no WhatsApp, né? Senador, só para agradecer a sua fala e dizer que nós já recebemos aqui, na madrugada de ontem para hoje, a quebra e transferência de sigilo telemático dos servidores do Gabinete de Segurança Institucional. Ao próximo orador inscrito, que é o senador Cleitinho, em permuta com o senador Eduardo Girão. Senhor presidente, boa tarde a todos presentes aqui, aos senadores, aos servidores dessa casa, ao G. Dias, que se encontra aqui nesse momento, e à sua defesa também. Sejam bem-vindos. Eu quero aqui, G. Dias, falar para o senhor com toda a humildade que eu vou falar isso, que errar é humano, todo mundo erra. Eu não estou aqui para te crucificar, para te julgar, porque eu já errei, todos que estão aqui já erraram. E a gente ainda vai errar. Né? A gente erra até tentando acertar. Mas onde que eu quero falar isso para o senhor? Porque o senhor falou que o senhor não foi exonerado, o senhor pediu para sair, o senhor, né, pediu demissão. O senhor pediu demissão porque o senhor acha que a estratégia foi errada? Qual, senador? Qual a estratégia? A estratégia, para o dia 8, para poder combater o que ia acontecer. Não. A confusão foi a publicação das imagens na CNN. O senhor pediu para sair por quê, então? Foi
causa daquelas imagens que nós começamos a discutir, e eu queria deixar o governo livre para decidir. Então, foi uma exoneração a pedido. A pedido. As imagens acabou te prejudicando, foi uma questão que você pode até falar que foi fake news, né, G. Dias? Mas eu queria falar o seguinte, porque eu acho que a política é transparência, a vida pública é transparência. E aonde que eu quero chegar? Essa semana agora a gente precisava de ter mais imagens aqui, que a gente pediu até o STF, e apagaram as imagens sumiram. Você acha isso correto? Senador, cada um toma a sua decisão e tem o seu espectro de raciocínio. É só falar se é correto, sim ou não. O senador, inicialmente, as minhas imagens, eu não liberei, porque elas faziam parte de um processo no STF, de acordo com o artigo 20 do Código de Processo Penal. Como o inquérito estava sob sigilo, as imagens também estão sob sigilo. Quando o Capelli assumiu, ele ligou para o ministro liberou e as imagens foram colocadas à disposição. As minhas imagens, ela também tem um período de validade, que o senhor disse, elas são automaticamente apagadas. Eu não sei os outros órgãos, o que... Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O capitão Natália estava para o seu comando? Capitão Natália? Aquele que o senhor falou que se eu tivesse visto ele entregando água, eu tinha dado voz de prisão para ele. O Natália, ele era subordinado à Secretaria de Coordenação e Segurança Presidencial. Diretamente ao meu comando, não. Eu nem conhecia o capitão Natália. Haja vista, senador, que eu estava praticamente minha primeira semana na gestão do Ministério. Sim. Então eu queria chegar na parte, para mim, que é a mais principal, que aí a gente tira essa narrativa, tira essa idolatria, torcida, ideologia, que são pessoas que estavam ali, que o senhor acabou de... Primeiro eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Tudo que o senhor viu, o senhor acha que lá ia acontecer um golpe? Por tudo, pela experiência que o senhor tem, pelo currículo, ia acontecer um golpe? Senador, é uma pergunta extremamente difícil. A ação foi nos 3 poderes. Não é difícil, o senhor mesmo falou que o senhor nunca viu isso no sua vida. O Planalto é um dos poderes. Entendeu? Tinha que analisar. Tem inquéritos, na realidade, rodando aí, que poderá dizer que houve ou não houve. Entendeu? Seria uma infantilidade eu dizer que houve golpe taxativo, não houve golpe. Não teve golpe, eu vou provar para o senhor, porque o senhor acabou de falar também que tinha pessoas... o senhor falou senador. Que tinha pessoas passeando aqui, agora eu queria que mostrasse uma imagem para o senhor também. Para a gente começar a separar o joio do trigo. Se puder mostrar a imagem para mim, por favor. O áudio. Aumenta o áudio. Sem áudio não tem como mostrar para o pessoal. Sem áudio. Eu peço que suspenda o tempo do senador até que se consiga colocar o áudio no filme. Vocês estão vendo isso aí, gente? Isso aí é golpista? Isso aí é golpista? Sabe o que acontece? Que muitos que estavam ali, que estavam recebendo água, como o próprio Magno Malta disse, a gente nem sabe se está preso. Agora, várias pessoas como essa que estavam defendendo, querendo que não tivesse esse tipo de situação, estão presas. Você acha isso certo, G. Dias? Só tem um fundamental aqui para poder tirar essas pessoas de tornozeleira, que estão usando tornozeleira. Isso é uma afronta à população brasileira. Tem um mineiro lá no meu estado, lá que vende alface, que está com tornozeleira, precisando trabalhar. Agora eu faço uma pergunta aqui. Aí porque tá falando aqui, Maria não vai com a outra. Se eu falar uma coisa para vocês aqui, o único que conseguiu fiscalizar a mente do ser humano chama Jesus Cristo. Ele olhou para Pedro e falou para Pedro, você vai me negar 3 vezes. Ele falou para Judas, você vai me trair. Agora nenhum ser humano aqui consegue fiscalizar a consciência da pessoa. E sabe por que eu estou falando isso aqui? Porque me chama para ir no especial lá do Cruzeiro Atlético. Com a maior boa intenção eu vou. Eles me chamam para ir lá, tem 5 ou 10 cretinos vagabundos que quebram o Mineirão inteiro. Que culpa que eu tenho? Sabe o que tinha que fazer? Individualizar. E você tem uma peça fundamental nisso para poder ajudar nisso.
para que inocentes não pagam pelos pecadores. Pois o senhor mesmo disse aqui, tinha pessoas que veio para passear, não veio para dar golpe, não. Então tira essa canseira, essa idolatria, essa torcida de Cruzeiro, Atlético, Flamengo e Vasco e começa a pensar nas pessoas que pagam o nosso salário aqui, tanto de esquerda e de direita. Que dia que vocês viram aqui eu xingar, ofender alguém que é de esquerda, que não votou em mim, que não apoiou? Sabe por quê? Porque eu tenho vergonha na cara. Eu sei que esse é o meu patrão e paga meu salário. Então, da mesma situação, essas pessoas que não concordam com a direita, com o bolsonarismo e que for com o patriota, começam a respeitar essas pessoas. Que muitas dessas pessoas que foram enganadas. Pois o próprio G. Dias disse aqui, vieram para passear. Você quer prova maior que hoje, que teve inocentes? Eu te peço, G. Dias, se o senhor não puder falar aqui, a hora que tocar o coração do senhor, vai lá no ministro Alexandre de Moraes, vai no Flávio Dino, teve inocentes. Tem muitas pessoas que foram enganadas, que estavam lá para passear, inclusive estava defendendo o patrimônio público. Está aí a prova do vídeo aí. Está a prova do vídeo aí. Então não estou aqui de brincadeira. Desde quando eu entrei aqui eu falei, eu vou defender inocentes. Esses canalhas que quebraram, que fizeram fezes lá dentro, que não é de direita, porque quem é de direita faz direito. Ana Priscila não é de direita, ela é uma charlatona. Ela enganou um monte de gente. Quem é de direita faz direito, eu faço direito aqui dentro aqui. Viu? Obrigado. Novamente, quem ficar com raiva de mim vai orar que vai passar. Obrigado. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, senhor general G. Dias, senhores advogados que aqui estão, hoje é um dia importante para esta CPI, senhor presidente, porque nós temos a oportunidade aqui de confrontar versões. E eu, desde o primeiro dia, tenho denunciado que o que aconteceu no 8 de janeiro foi crime. A invasão aos prédios públicos foi uma invasão criminosa. Quem lá esteve, entrou, participou do quebra-quebra, cometeu crime e deve responder pelos crimes, cada um na medida da tua culpabilidade. Obviamente que individualizando condutas dentro do que manda o devido processo legal. O que nós temos que apurar para além disso, e isso na fase policial está sendo apurado lá, é os agentes públicos envolvidos nesse processo todo. O que fizeram? Quem agiu para proteger? Quem agiu para favorecer? Quem se omitiu? Quem não se omitiu? Esse é o panorama de atuação desta CPMI. Tem um vídeo que a minha equipe preparou, eu pediria que colocasse nesse momento para fazer algumas breves questionamentos. Não havia nenhuma informação que nos indicasse que ocorreria o que ocorreu. Nem foi a minha gestão, a gestão anterior, entregou um relatório ao governo de transição sobre nenhuma informação que nos indicasse que ocorreria o que ocorreu. Nem foi a minha gestão, a gestão anterior, entregou um relatório ao governo de transição sobre a presença de atores extremistas nos movimentos que estavam sendo feitos em frente aos quartéis e ao QG. Esse é um relatório bastante extenso, ele traz nomes, ele foi encaminhado ao governo de transição e foi encaminhado também ao Gabinete de Segurança Institucional. Entre o dia 2 de janeiro e o final da madrugada do dia 8 de janeiro, a BIM produziu 33 alertas de inteligência. Nesses alertas, nós falamos ali de que houve detecção de estímulo a invasões e ocupação de prédios. Nós falamos no próprio dia 8 sobre a presença de pessoas que se diziam estar armadas, certo? E posteriormente, num dos documentos que possivelmente também foram encaminhados para cá, nós apresentamos a identificação de algumas dessas pessoas. Senhor presidente,
eu coloquei esse vídeo porque aqui tem as falas do Saulo, da ABIN, que aqui esteve, e tem uma segunda parte que eu acho que não colocaram, peço que coloque no ponto. Porque ali mostra que já na transição, ministro, Vossa Senhoria já sabia de tudo aquilo, segundo as palavras do próprio Saulo. Na transição, essas informações já foram apresentadas. Posteriormente, nos dias que antecederam, relatórios, informes foram repassados, pelo menos 33, dando conta do que estava para acontecer. Mas eu até trago aqui uma informação que está no âmbito desta CPI e que foi objeto, inclusive, de divulgação ao longo das semanas pelo jornalista Capelli, em que Vossa Senhoria encaminha uma mensagem à própria ABIN 2 dias antes dos acontecimentos mandando um recorte do que estava por acontecer. E aí, esse conjunto de alertas é encaminhado a Vossa Senhoria e aí há um apagão, há uma espécie de amnésia seletiva. Não se tem uma troca de informação de Vossa Senhoria com o chefe da ABIN. Eu lhe pergunto, essas informações que já começaram a surgir no âmbito da transição, de fato Vossa Senhoria não conhecia? Senador Marcos Rogério, pois não. Dia 24 de novembro, eu fui nomeado em caráter voluntário na transição para participar da segurança da posse do presidente. Existiam vários grupos na transição. Um dos grupos era o grupo de inteligência, que o Saulo participava, que o chefe do grupo era o Andrei Passos. Eu não participei desse grupo. O senhor não participou da transição? Eu participei da transição, não nesse grupo. O senhor alertou a ABIN, mandou um recorte do que estava por acontecer 2 dias antes. O senhor disse aqui que não tem WhatsApp, o senhor reafirma isso? No começo o senhor disse que o senhor não mexe com WhatsApp, não recebe mensagem por WhatsApp. Institucional eu não tinha. Não, mas o Saulo disse que mandou no WhatsApp pessoal do senhor. O senhor não recebeu essa informação? Eu recebi. E o que o senhor fez? Aquele compilado de mensagens que nós encaminhamos à SECAI, eu só fiquei sabendo na íntegra dela quando o Saulo veio despachar comigo e eu enderecei a SECAI. Eu vou lhe fazer uma outra pergunta, então. Alguns daqueles alertas nós trocamos, eu e o Saulo realmente trocamos. Então o senhor sabia do que estava acontecendo? De alguns alertas. O senhor sabia dos alertas. E aí eu lhe pergunto, o senhor sabendo dos alertas, quais foram as medidas efetivas que, como chefe do GSI, como ministro do GSI, o senhor adotou para dotar o Palácio do Planalto, a esplanada, da segurança necessária, com o emprego de força necessária para evitar o que aconteceu? O que efetivamente o senhor fez? No dia 5 foi dado ordem para ativação do plano de operações Escudo do Planalto. E por que o plano Escudo não foi executado? O plano Escudo ele foi executado... Então Vossa Senhoria está entrando em contradição no âmbito desta própria CPI. Vossa Senhoria disse que quando chegou no Palácio do Planalto, o senhor sobe e depois o senhor tem um encontro. E quando o senhor vê o penteado, o senhor se incomoda. Porque o senhor percebeu que algo estava errado. As barreiras de proteção, o plano Escudo não estava ali. Ele falou, onde é que está? E aí ele sai e vai tomar as providências. Ora, se o plano Escudo está ativo, operante, Vossa Senhoria não teria dito aqui na CPI que quando viu, ficou indignado porque não percebeu que ele estava ativo. O que é o plano Escudo? É uma teoria ou é uma ação tática, prática e efetiva para proteger o Palácio do Planalto? É uma ação prática, efetiva, que não foi cumprida na sua integridade. Por que ela não funcionou? O senhor tem que perguntar para o general Feitosa, que era responsável por isso. Eu estou perguntando a Vossa Senhoria, que está sentado aí, era o comandante, era o ministro de Estado. Nós estamos... Ou Vossa Senhoria não tinha competência para dirigir a equipe? Nós estamos na primeira semana com uma estrutura que eu herdei, a ordem foi dada, pode não ter sido cumprida na integridade. Eu vou aqui, apenas para poder dizer a quem está nos acompanhando, o Plano Escudo, ele tem atuação conjunta
de um conjunto de forças. Porque hoje ficou centrado aqui, eu vi a relatora ali, alguns membros do governo, dizendo, não, é a Polícia Militar, é a Polícia Militar, é a Polícia Militar. Só vou falar do aparato de segurança que estaria à disposição de Vossa Excelência no dia dos acontecimentos. Tropas de choque do Batalhão da Guarda Presidencial, Batalhão de Polícia do Exército, Regimento de Cavalarias de Guarda do Exército. Mais a Polícia Militar. E eu nunca disse aqui que a Polícia Militar cumpriu na integralidade o que deveria ter cumprido. Eu estou dizendo que houve um apagão no sistema de segurança. Agora, quem comanda o Plano Escudo? De onde partem as decisões para a ativação do Plano Escudo com toda a cadeia de comando? É do governador do GDF? É do comandante da Polícia Militar? Ou é do chefe do GSI? Departamento de Segurança da Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial. Eu pergunto a Vossa Senhoria, porque isso virou um mantra aqui dentro da CPI. O deputado pastor Marco Feliciano lhe fez uma pergunta, o senhor não teve a oportunidade de responder. O povo pode se autogolpear? Mas eu não vou fazer a mesma pergunta. O senhor não respondeu. Eu lhe pergunto, na Academia Militar, como é definido um golpe? O senador Marcos Rogério... de forma objetiva? Sim, senhor, claro. Me desculpe, mas isso não faz parte do objeto da sindicância. Ah, não? Ah, não faz? Aqui é o que a gente ouve. Então, Vossa Senhoria está dizendo que isso não faz parte do objeto investigado por essa CPI. Golpe não faz parte. Então, Vossa Senhoria está dizendo, está negando aquilo que os governistas estão fazendo aqui o tempo todo. Ou Vossa Senhoria não quer responder o conceito de golpe segundo a Academia Militar? Nós não tratamos isso da academia, nós formamos o cadete naquelas áreas importantes para a carreira dele. Então eu vou lhe fazer uma outra pergunta. Cuidamos de golpe ou não golpe, já que Vossa Senhoria é especialista, eu vou lhe fazer uma outra pergunta. Em caso de golpe, quem pode dar golpe dentro de um sistema de governo como o nosso? Já chegou. Chegou há muito tempo. Agora estão incomodados. No começo me incomodaram aqui, eu fiquei na boa. Agora o advogado ficou incomodado, o próprio depoente reclamando ao presidente. Eu nunca fico incomodado. Vossa Senhoria, que eu tenho o maior apreço pelo papel do advogado, sempre defendi. Mas eu estou fazendo perguntas objetivas e talvez que não tenham sido feitas ainda. E eu não sei porque as perguntas incomodam tanto. Acabou São só o tempo, perguntas. presidente. Eu pergunto, senhor presidente, apenas para concluir o raciocínio em relação ao que fiz. Para concluir, senador. 3 perguntas objetivas. Quem pode dar um golpe? Em caso de golpe, quem assume o poder? Essas 2 perguntas eu lhe faço, objetivamente. Senador, ele não vai poder responder porque o tempo que o senhor tem é o mesmo tempo do depoente. Presidente. Então temos que fazer esse controle. Né? Mas tudo bem. Então, por favor, senador, general, responda essa pergunta do senador para que a gente passe para o próximo orador. O senador, obrigado pela pergunta, mas eu não vou responder. O próximo orador inscrito, que é o senador Flávio Bolsonaro. Senhor presidente, Arthur Maia, senhor senador Magno Malta, pesado general de Dias, advogados aqui presentes, doutor Calegari e doutora Marília. Quero agradecer a presença dos senhores aqui. Obviamente foi em função, sim, do que foi desnudado com as imagens que foram divulgadas na CNN, que essa comissão parlamentar mista de inquérito ganhou fôlego. E eu não sei se o senhor e seu time jurídico conseguiram perceber que tem uma tropa do Maranhão aqui, nessa CPMI, escalada pelo ministro Flávio Dino, que claramente tentam fazer do senhor a barreira para se chegar até Flávio Dino, contando que a bomba estoure no colo do senhor. A relatora, que é do Maranhão, já acusou o senhor aqui de uma omissão dolosa. Parlamentares da base do Lula aqui, do Maranhão, já disseram que o senhor foi ingênuo, que o senhor foi incompetente, uma série de outros adjetivos. A primeira pergunta eu faço ao senhor: o senhor tem algum problema pessoal com o ministro Flávio Dino? Deputado, eu não tenho. O senhor entende que está sendo responsabilizado para aliviar o lado do ministro Flávio Dino? Senador, não posso responder isso para o senhor porque
não existe fundamento para dizer sim ou não. Em depoimento do senhor à Polícia Federal, no dia 21 de abril, o senhor declarou o seguinte, que deixa registrado que o acompanhamento dos movimentos são de atribuição do Ministério da Justiça, Secretaria de Segurança Pública e Ministério da Defesa. O senhor confirma que o Ministério da Justiça tem atribuição de acompanhar esses movimentos potencialmente violentos? O decreto 11.777, de 24 de agosto, prescreve ali a política nacional de inteligência. E a responsabilidade por otimizar ela é do Ministério da Justiça. Isso é de praxe. Obrigado, senhor general, porque aqui há quem defenda que o Ministério da Justiça não tem absolutamente nada a ver com a segurança aqui no Distrito Federal. E o GSI também tem atribuição de acompanhar esses movimentos? Senador, o próprio Saulo disse aqui que o principal cliente dele é a Secretaria de Segurança do GDF. Então tem também a atribuição de acompanhar e fornecer as informações aos seus superiores. Tem mais uma declaração do senhor no depoimento da PF, que dentro do GSI existe a Secretaria de Coordenação de Segurança Presidencial, que avalia o nível de criticidade de eventuais movimentos que estejam acontecendo no território nacional a partir de informações recebidas de outros órgãos e agências, principalmente de Secretaria de Segurança Pública. Eu pergunto ao senhor, o senhor lia as mensagens enviadas pelo senhor Saulo? Eu lia todas as mensagens enviadas pelo doutor Saulo. O Saulo eu coloquei na direção da BIM, um amigo de longo tempo. Trocávamos, nesse período inicial de uma semana, mensagem pelo celular particular dele e com o meu. Obrigado. Eu até relembro aqui algumas falas que o senhor fez em relação ao senhor Saulo, que é uma pessoa espetacular. Sua fala sempre foi 100% verdadeira. E o senhor confirmando que lia as mensagens também. E aí é uma contradição que ficou clara para todo mundo aqui, senhor general, com todo respeito. Pode botar a foto 1 para mim, por favor? Porque ela diz aqui o seguinte, né? No dia 5/1/23, às 16 horas e 13 minutos, o senhor Saulo já enviando para o senhor a convocação de atos para o dia 7 e 8 deste mês de janeiro. Estes atos seriam em frente ao Congresso. Isso, então, dia 5 era uma quinta-feira, não é isso? Dia 6, que é sexta-feira, às 19h40, a outro alerta da ABIN enviado pelo senhor Saulo, ao celular do senhor. Há risco de ações violentas contra edifícios públicos. Intenção manifesta de invadir o Congresso Nacional. Outros edifícios na esplanada dos ministérios poderiam ser alvo de ações violentas. E o senhor não interagia com o senhor Saulo pelo WhatsApp? Eu interagia, mas especificamente sobre essas mensagens que o senhor está nos dizendo, eu não me lembro. O senhor não se lembra, mas o senhor respondeu. Bota a próxima foto aí, por favor. Que o senhor respondeu. Essa frase ficou muito marcada aqui na CPMI, porque às 8h56 do domingo, já do dia 8, o senhor já sabia que teriam problemas e não fez absolutamente nada. O senhor fala aqui que acionou o plano escudo, mas temos aqui os relatos de outras CPIs, de depoimentos na Polícia Federal, dizendo que o senhor não acionou o plano escudo. E, em função disso, eu fiz uma conta aqui, que dei o intervalo entre o tempo do primeiro alerta que o senhor recebeu sobre ações violentas até a invasão da barreira de contenção, às 14 horas e 46 minutos do dia 8 de janeiro, passaram-se exatas 43 horas e 6 minutos sem que o órgão de inteligência, vinculado diretamente ao presidente da República, tivesse tomado as providências que lhe cabiam, inclusive dentro do plano escudo. Como o senhor mesmo relatou, ao chegar à sede do Palácio do Planalto, constatou que não havia sido acionado ainda, já na parte da tarde. E eu faço a leitura aqui rápido sobre algumas passadas do senhor pela caserna. O início da carreira foi controverso. Foi punido por ter praticado atos contra a honra e o pundonor, decoro individual militar, utilizando-se comprovadamente de meios ilícitos na realização de uma verificação para julgamento. Foi punido com 30 dias de prisão às vésperas de sua formatura. Houve uma sindicância para apurar o caso, ou seja, teve o contraditório para a defesa, houve dolo, foi preso, foi culpado.
em 7 de janeiro de 2003, ingressou no governo Lula nomeado como assessor-chefe da segurança do presidente Lula. Era o chefe da segurança que atuava no âmbito do Gabinete de Segurança Institucional, já o GSI. Naquele momento, iniciou-se uma longa jornada de militante do PT. Após mais de 3 anos servindo com subserviência a Lula, foi promovido a general ainda nesta função. Foi uma quebra de paradigmas, pois fontes militares acreditam que sua ascensão hierárquica pelo fato de estar ao lado de Lula. Daí veio a alcunha general do Lula. Foi uma quebra de paradigmas para o Exército, porque um general carregava a pasta, servia café, era xingado e acendia o cigarro do presidente. Mas alguém que tinha desonrado o pudor militar, sendo punido com 30 dias de prisão, carregar a pasta, acender cigarro, servir café, não deveria ser motivo para promoção. Com a promoção, foi exonerado da antiga função, sendo alçado ao cargo de assessor-chefe de assessoria especial do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, o que, na verdade, foi apenas um aumento de salário, passando na época ao DS6, desempenhando as mesmas funções com a mesma subserviência na segurança do Lula. Sem colocar os pés em um quartel e não ter comandado um pelotão de faxina, e após mais de 7 anos militando pelo PT, foi promovido pela ex-presidente Dilma ao posto de general de divisão pelos excelentes serviços prestados ao PT. Em 8 anos servindo ao PT e ter tido 2 promoções a general, necessitando retornar pelo menos por 2 anos ao Exército, foi exonerado da função que exercia junto ao PT e recebeu o comando de uma região militar em Salvador, para criar condições de promovê-lo a general de Exército. O pupilo aderiu tanto às carapaças do PT que exatamente 1 ano após ter sido nomeado comandante da região militar, mais PT que Exército, envolveu-se em uma polêmica, confraternizando e chorando com grevistas que ele deveria negociar. Sua atuação foi tão esdrúxula que nem o PT nem o Exército contemporizaram. Foi exonerado em julho daquele ano, não completando os 2 anos normais de um comando do Exército, sendo nomeado para a função de escanteio, como punição pelos péssimos serviços prestados ao Exército Brasileiro. Com o desastre de sua atuação, como comandante do quartel do Exército, ficou perambulando em funções do Exército com sua desastrosa atuação no Exército. Nem o presidente Lula quis promovê-lo. Com uma história de cobertura por ter atingido o tempo máximo de permanência no posto, não foi promovido e colocado na reserva compulsoriamente. Como o general do Lula já apresentava uma forte ideologia pelo PT, retornou ao Palácio do Planalto, agora como assessor especial da Secretaria de Assuntos Estratégicos. Logo em seguida foi para a reserva remunerada do Exército Brasileiro e hoje está aqui como ex-ministro do GSI do Lula, uma história muito próxima do PT. Para concluir, presidente, eu só quero lembrar aqui, fazer uma leitura rápida, foi anexada ao inquérito onde o senhor se tornou investigado há poucos dias uma representação com o seguinte teor após o Ministério Público Federal opinar pelo envio dela à Polícia Federal por conexão com as investigações. A acusação dizia o seguinte: Gonçalves Dias se omitiu do seu dever de adotar providência necessária para a salvaguarda e a proteção do Palácio do Planalto. A bem da verdade, o ex-ministro atuou de maneira condescendente com os atos de vandalismo e de depredação do patrimônio público. Dessa forma, tem-se que, à época, ministro-chefe do GSI, Gonçalves Dias, deixou de praticar individualmente ato de ofício para satisfazer interesse pessoal, consistente no desejo de promover uma maior perturbação da ordem pública pela depredação das instalações do Palácio do Planalto, a fim de favorecer o discurso e as futuras medidas que o governo federal pudesse adotar, tal como foi a justificativa para a decretação da intervenção federal na segurança pública da capital federal. Para concluir, senador. Não sem razão, o senhor está sendo acusado dos crimes como prevaricação e fraude de documentos públicos. E pelas informações que já temos e pelo que testemunhei aqui hoje, o senhor é o fusível que vai queimar para impedir que a bomba estoure no colo de Flávio Dino. Senhor presidente, senhor general, boa tarde para o senhor. Deixa eu lhe falar. Amigão, senta nessa cadeira aqui, ó, que eu quero olhar o general, por favor. Obrigado. General, eu venho de uma família de militares, como o senhor. Cresci pedindo bênção para os meus pais, beijando na mão, no rosto dos meus avós. Sempre falo com as pessoas com extremo respeito. Essa é a minha característica, assim fui criado e ensinado. E confesso ao senhor, o senhor deve ter provavelmente a idade do meu pai. Meu pai já passou dos 60, mas não chegou nos 80, para não expor a idade do meu velhinho.
E confesso ao senhor que mesmo exercendo as minhas atividades parlamentares, por vezes a gente fica até constrangido por ter que falar algumas coisas e, por vezes, creio que o senhor tenha esposa, filhos, netos, e isso, logicamente, de alguma forma afeta seus familiares. Então, ao ser humano, eu peço perdão, mas eu vou falar aqui com o ex-ministro do GSI. Não é nada pessoal contra o senhor e muito menos querendo desrespeitar a sua honra ou sua família. General, segundo o decreto 11.331, de 1º de janeiro de 23, diz o seguinte: ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República compete, artigo 6º, zelar assegurando o exercício de poder de polícia, a linha C, pela segurança dos palácios presidenciais e das residências do Presidente da República e do Vice-Presidente da República. Aí eu pergunto para o senhor, se o senhor puder, por gentileza, me responda. O senhor acha que essa missão de zelar pela segurança dos palácios foi cumprida no 8 de janeiro? O senhor está lendo esse decreto, que é o 11.331, e que de lá tem... Está muito baixo o microfone, presidente. Acho que está baixo. E lá tem todas as competências do Gabinete de Segurança Institucional. Cada secretaria, ela cumpre uma competência daquela. Essa que o senhor disse é responsabilidade da Secretaria de Coordenação e Segurança Presidencial. Mas eu pergunto para o senhor, a missão de zelar pela segurança do Palácio no dia 8 de janeiro, e o senhor, enquanto ministro do GSI, e o general, a alta patente, última patente desejada por milhares de militares, foi cumprida? Nós, nessa semana, senhor deputado, nós, face a uma possibilidade de ameaça, nós ativamos o plano escudo do Planalto. Mas o relatório militar, o senhor não me respondeu, mas tudo bem. O relatório militar diz que o senhor não acionou o plano escudo, tá, general? Inclusive tem que ver o motivo, porque o que nós vimos pelas imagens é que esse objetivo, né, não foi cumprido. O palácio foi quebrado, foi invadido. Por mais que o nosso colega Rubens aqui fala que o coração do palácio, para mim, o palácio é todo o perímetro. Não tem cabeça, não tem pé, não tem mão o Palácio do Planalto é a sede do presidente da República e ele não foi protegido, né? E eu falo para o senhor também, eu, enquanto general, se o fosse, recebendo todas as imagens, todos os informes, todos os avisos e as mensagens trocadas com outros membros do governo, o senhor não convocar os seus homens, seus soldados, a PE, e ir desarmado para lá, me causa estranheza. Ou o senhor estava cometendo suicídio, ou o senhor estava tranquilo, deixando o pau quebrar, sem tomar as devidas providências. Como que o militar vai para uma linha de frente, uma linha de ataque, sem estar devidamente com seus soldados para proteger o patrimônio, que era a sua atribuição? Inaceitável, senhor general. Como que o senhor vai para o palácio sem uma arma de fogo, enquanto do lado do senhor ali, Flávio Dino, apagador oficial de câmeras, desrespeitador de Supremo, desrespeitador de CPMI, desrespeitador de STJ, estava com toda a guarda, como é que é o nome? Força Nacional para proteger ele. Interessante. Então, a linha branca não foi acionada, a linha verde não foi acionada, a linha azul não foi acionada e nem a linha vermelha foi acionada, que é o que diz o protocolo lá, general. E eu pergunto para o senhor, o senhor estava avisado do que ocorria no Palácio do Planalto, correto? O senhor foi avisado ou não? Na estrutura do estamento
da organização do Gabinete de Segurança Institucional, cada um tem a sua responsabilidade. Como eu estava avisado, o secretário de Coordenação e Segurança Presidencial, que tem na sua estrutura a responsabilidade de zelar pelo que o senhor falou, também estava avisado. Mas o senhor estava avisado, sim ou não? Eu já respondi para o senhor, senador. Então, sim. Eu já respondi para o senhor, senador. Não, sim ou não? Sim? Pode ser. Pode ser. Maravilha. Bom, de acordo com o protocolo, os batalhões têm que estar de prontidão, tempo médio 25 minutos após acionados, etc, etc. O protocolo não foi seguido. Está claríssimo para todos aqui, seja governista, seja extrema-direita, seja oposição, seja lá o que for. Mas eu vou pedir, né? O senhor sabe onde os militares da linha azul, que é formada pelos militares do GSI, o senhor sabe onde eles estavam durante as invasões, durante o quebra-quebra? O senhor tem, na realidade, uma escala de serviço. Nessa escala de serviço, se o senhor olhar realmente o plano escudo, o senhor tinha 49 homens com mais 30 de sobreaviso de serviço naquele dia. 49 homens da Coordenação Geral de Segurança de Pessoal. O senhor tinha mais 46 homens do RCG. E foi acionado às 12 horas, mais 38 homens, que era o pelotão do BGP. Quando foi rompido aquela linha na Praça da Bandeira, foi acionado mais 2 pelotões, que chegou, senador, às 15h40. O tempo de encerrar é 25 minutos, senador, e mais 15 para se aprontar. Então, toda a tropa que o senhor aciona do Comando Militar do Planalto para serrar até o Comando Militar para serrar até o Planalto, são 40 minutos e não 25, senador. Obrigado. Pô, meu tempo voou, hein? Eu acho que alguém apertou algum botãozinho aí, hein? De bom relógio. Bom, eu tinha uns vídeos para mostrar, mas também alguns outros já foram mostrados aqui. Não precisa mostrar o vídeo, não. Bota a minha carinha ali, deixa eu ver se eu estou bonito na foto. Tô. Então vamos lá. Olha só. Deixa eu falar com o senhor que, infelizmente, né, essa subserviência e a subordinação que o senhor, enquanto militar, está se prestando ao Dino, que nós sabemos que ele tem culpa, que ele não acionou os policiais que estavam ali embaixo, né? A gente lamenta profundamente, mas o senhor tem uma história, o senhor tem uma vida para zelar, e o senhor está sendo jogado no fogo, como bem falou aqui o senador Espiridião Amin, né? Agora, meu pai, enquanto militar como o senhor, me ensinou algo, general, que a incompetência e a desonestidade têm o mesmo peso. Esse é um pensamento do meu pai. E, infelizmente, né, o senhor conseguiu, de acordo com o que vimos pelas imagens, juntar essas duas características, infelizmente, incompetência e desonestidade. Ainda menti aqui diversas vezes na nossa CPMI. A culpa é do Ibanez, da Coronel Cíntia, da PM do Distrito Federal, a culpa é do Bolsonaro, menos realmente do Dino, do senhor, que agora apagam imagens, somem com tudo, adulteram documento. Então, senhor presidente, Arthur, olha aqui. Artigo 319, o senhor é advogado. Artigo 319 do Código Penal está sendo rompido. Tem advogado também aí. Artigo 171, artigo 297, artigo 342. Esse senhor, com todo respeito, esse senhor tem que ser levado à prisão, porque o que está se fazendo aqui e o que foi feito no 8 de janeiro é um absurdo, é um crime contra o Brasil, é um crime contra Brasília e é um crime contra a nossa pátria. Senhor G. Dias, obviamente está nítido, está claro para todo o Brasil as contradições que Vossa Senhoria está cometendo. Assim está fazendo hoje, como fez diante da Polícia Federal, como também fez diante da CPI do Distrito Federal.
Eu tinha algumas perguntas preparadas, mas diante dos questionamentos aqui do senador Marcos Rogério, ficou um vácuo. Acabou-se o tempo. E eu acho que o Brasil queria ouvir a resposta, porque o que o governo tem feito e tem falado até hoje é muito sobre golpe de Estado ou tentativa de golpe de Estado. Golpe. São os golpistas. E a gente acompanha na história os golpes sangrentos. Aconteceu na China, aconteceu na Argentina, Chile. E eu não consigo entender esse golpe que aconteceria aqui no Brasil. Por quê? Não tinha um apoio do Poder Judiciário. Não tinha um apoio do Poder Legislativo. Não tinha um apoio do Poder Executivo. E ainda se fala que parte do Exército evitou que tudo isso acontecesse. Quem assumiria em caso de golpe de Estado, general? Nós temos no STF um processo em encaminhamento, então... Não estou perguntando isso, eu estou perguntando quem assumiria o poder. Eu não estou perguntando sobre o STF. Quem assumiria o poder, general? Não sei, pô. Não sabe, não sabe, é isso. O Lula sempre falou isso diante da Polícia Federal. Quando perguntavam para ele sobre os casos de propina, de corrupção, de lavagem de dinheiro, ele sempre falou, não sei, eu não sei. E sempre jogou a culpa em um amigo. Diga-se de passagem, o mesmo Lula, corrupto, condenado em várias instâncias por vários juízes, que era e deve ser ainda nos bastidores o seu chefe, que está publicizado para o Brasil todo, que o senhor conseguiu crescer na carreira militar por ser um simples carregador de maleta do Lula. E foi por isso que o senhor conseguiu subir nessa carreira militar. Eu só escuto falas. Eu só escuto falas e nada além disso. O senhor fala que acionou o plano escudo. O senhor fez, o senhor concorda que o fez, reafirma que o fez. Já respondi, deputado. Tudo bem, eu entendo, não quer falar mais, para não se complicar. Tem algum documento ou algo que comprove que o senhor o fez? Eu entreguei na parte da manhã, não sei se o senhor viu, para eu estou senadora. Perguntando agora. Eu já respondi, deputado. Então o senhor entregou esse documento? Já respondi, O senhor deputado. falou essa mesma coisa na Polícia Federal? Deputado, eu não vou responder mais o que o senhor está perguntando, porque eu já respondi. Não, o senhor respondeu na Polícia Federal. Eu estou perguntando nessa CPMI, são duas coisas distintas. Eu respondi de manhã para a senadora relatora. Eu, deputado André Fernandes, estou perguntando. O senhor vai responder ou não? Não. Não vai... Perfeito. Não temos ideia de nada que comprove que ele acionou esse plano de escudo. E se a relatora tem, ninguém mais da CPMI tem. O que a CPMI tem, na verdade, e que chegou a essa CPMI, é o documento comprovando o contrário. Que não houve esse acionamento. Tudo que o senhor fala que fez, que é para o lado da sua defesa, é fala. Mas tudo que é para lhe incriminar são fatos. São vídeos, são informes, são alertas, são documentos. O senhor falou que ligou para o General Dutra para pedir ajuda do Exército. Isso ocorreu mais ou menos que horas? Por volta de 14h40. Bom, na CPI do Distrito Federal, o General Dutra falou que às 14h30 ligou para um coronel e disse que enviasse as tropas que estavam no SMU para o Palácio do Planalto. E o coronel respondeu dizendo que não podia porque não foi acionado. Às 14h30. Aliás, eu vou até ler aqui o que foi que falou o General Dutra, porque o que me parece é que ele disponibilizou as tropas e depois recebeu a ligação do seu G. Dias, que chega aqui e tenta inverter a ordem das coisas. E ele fala que por volta de 14h30, daquele dia 8, abre aspas,
O que aconteceu foi que, em torno de 14h30 daquele dia 8, eu não entendo o que pode ter acontecido, porque as imagens não têm som, houve um confronto, um embate entre a polícia e os manifestantes na altura do Tatuí, logo ali depois da rodoviária. Os manifestantes, a partir dali, perderam o controle. Das imagens dá para ver, claro que começaram a correr pelo gramado. Nesse momento eu liguei para o meu coronel, no centro de operações, e disse assim, manda a tropa de prontidão que nós temos no SMU para lá. Porque desde o dia 31 de outubro, é importante frisar isso, para manter a integridade do SMU, nós tínhamos 2 subunidades, 2 grupos de 120 homens de prontidão no SMU. Então eu tinha esses homens no SMU. Eu disse assim, manda para o Palácio do Planalto. E o coronel responde, general, não pode, porque não tem pedido. Eu disse, manda que eu vou providenciar. Aí nós mandamos as subunidades. Eu liguei para o GSI e imediatamente eles fizeram os pedidos e a companhia chegou lá. O senhor disse agora que deve ter ligado 14h40. O general Dutra falou que 14h30 tinha ligado e não tinha pedido. Mais uma vez eu volto a dizer, quando é para sua defesa é só fala. Quando é para lhe incriminar são fatos. Eu não sei se o senhor percebeu, e para ficar claro aqui diante de todo o Brasil, o governo veio aqui, talvez tenha tentado mudar a estratégia em cima da hora, mas a sua cabeça foi posta numa bandeja pelo governo. E quando nas reuniões de CPMI prévias a gente falava sobre convocar Flávio Dino, Capelli, Força Nacional, era um berro, era um choro. Mas quando falaram de convocar G. Dias, nem fizeram questão. Ah, não tá nem aí, pode falar, pode deixar. Alguém da alta cúpula do PT vai e fala publicamente, G. Dias é um traidor. E o que a gente vê aqui é o governo tentando mudar a estratégia. E eu pergunto, então quem seria o culpado de tudo aquilo? É o alto comando? O governo acha e acredita que o alto comando do Exército estava por trás de tudo isso? Quais são os generais que serão chamados aqui? O senhor recebeu os informes, mas colocou a culpa no general Penteado. O senhor informou o general Penteado sobre todos os informes da BIM? Sim ou não? Estou fazendo a pergunta. O senhor está criando uma narrativa, eu não vou responder, deputado. Não, eu estou perguntando. Sim ou não? Você me respeite aqui quando está como depoente e eu estou fazendo minha inquirição. Você não, então também. Você está aqui como depoente. O advogado... Senhor presidente, questão de ordem, questão de ordem, presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, questão de ordem. Questão de ordem, não pode falar que não. Não pode não, não pode não, não pode não. Não pode não, não pode não, não pode não. O senhor se contenha. Questão de ordem, senhor presidente. O senhor se contenha. Não, aqui não. Aqui não. Doutor André. Aqui não. Doutor André. Questão de ordem, senhor presidente. Tem uma questão de ordem para formular. Calma. Aqui a gente não tem nenhuma, no estatuto, no regimento interno, não há nenhuma previsão de palavra dos senhores advogados para fazer defesa. O senhor está aqui, sim, mas entre o estatuto da OAB e o regimento da casa prevalecerá, doutor André, o regimento da casa. Tenho todo o respeito pelo senhor, pela sua profissão, também sou advogado, mas o senhor está aqui de acordo com o próprio despacho do ministro. O senhor está aqui para poder auxiliar o seu cliente. Eu vou pedir, deputado André Fernandes, da forma que todos até agora fizeram depoimento, que Vossa Excelência tratasse o seu depoimento com urbanismo e concluísse sua palavra, por favor. Vou lhe dar mais 1 minuto. Senhor presidente, estava em 2 minutos e 30 segundos. Eu só falta 30. Eu vou lhe dar mais 2 minutos. Obrigado. Bom, é uma cortesia que, sendo bem sincero, eu não vi Coronel Cid ser tratado, o Lawande ser tratado, outras pessoas, Silvinei ser tratado. Eu não vi essa cortesia com nenhum desses. Com ex-ministro de Estado e secretário também daqui do Distrito Federal, Anderson Torres, eu não vi essa mesma parcimônia, esse mesmo cuidado, esse mesmo zelo. Mas tudo bem, eu não estou aqui para passar pano. Eu fiz uma pergunta e eu quero saber, vai responder ou vai fugir da resposta? Esses informes que recebeu da BIM. Até agora o senhor está dizendo que a culpa foi do general Penteado. O senhor recebeu esses informes. Repassou para o general Penteado? Sim ou não?
Deputado André Fernandes, eu já disse que não vou responder a sua pergunta. Ótimo, ótimo. Está até agora culpando alguém, mas não consegue afirmar aqui que os informes que recebeu encaminhou para a pessoa que ele está incriminando. Então ele recebeu os informes, ficou para si, deixou que os manifestantes entrassem, ligou para o general Dutra depois de já ter disponibilizado tropas, não avisou os seus subordinados que aquilo aconteceria. E quando chega aqui, faz a mesma coisa que o Lula fazia nos casos de corrupção. A culpa é de um amigo, eu não sei do que se trata, eu não sei o que é que está acontecendo. Aprendeu bem, todos esses anos, andando dentro de carro com Lula bêbado, aprendeu muito bem como é que faz. Para finalizar, só mesmo um elogio. Tá muito bonito sua gravatinha vermelha. Obrigado, senhor presidente. O próximo orador inscrito, que é o deputado Felipe Barros. Senhor Gonçalves Dias, pelo teu currículo, ingênuo, como alguns tentaram dizer, o senhor não é. O senhor é Forças Especiais. Forças Especiais que têm na sua formação cursos como guerra psicológica, formação de dissonância, etc. Ou seja, o senhor não é ingênuo. Tampouco podemos dizer que o senhor foi sabotado. Porque o senhor... Eu vou ficar em pé, senhor presidente, porque está na frente, eu não consigo olhar para o depoente, se me permite. Tampouco o senhor pode dizer que foi sabotado. Porque na CPI do Distrito Federal, o senhor foi categórico ao dizer que o senhor exonerou do GSI todos aqueles que eram intimamente ligados ao ministro Augusto Heleno. E o senhor disse hoje para nós, aqui, respondendo um questionamento da senadora Elisiane Gama, que o GSI não é um ministério como qualquer outro. E a senadora Elisiane Gama complementa, dizendo que muitos servidores do GSI permanecem do Dilma, da ex-presidente Dilma, depois para o ex-presidente Temer, permanecem depois para o presidente Bolsonaro e que permanecem agora no GSI de Lula. Portanto, a tese de que o senhor foi sabotado por uma suposta equipe do ministro Augusto Heleno não pode prosperar, não prospera. Não só não prospera, como o senhor, ao tentar trazer essa tese para essa CPMI, o senhor comete a sua maior traição ao Exército Brasileiro. Na tentativa de se eximir da farsa que o senhor montou, a farsa do golpe, o senhor ora coloca a culpa em seus comandados, ou então, ora coloca a culpa no alto comando do Exército. O senhor disse na sua fala, inicialmente, que a situação embaraçosa dos acampamentos na frente dos quartéis generais era algo que não deveria ter sido permitido e foi. Ao dizer isso, o senhor coloca totalmente a culpa no alto comando do nosso Exército Brasileiro, que soltou a carta às instituições e ao povo brasileiro, dizendo que as pessoas poderiam se manifestar pacificamente em frente aos quartéis. O senhor é inimigo do alto comando? Estou te fazendo uma pergunta. Não. Por que toda hora Vossa Excelência tenta, ora, culpar o alto comando ou culpar os seus coordenados? Eu não estou culpando ninguém, deputado. O número de telefone celular de DDD 61, os últimos 4 dígitos, 0250, era o número do senhor? Sim. Então o senhor recebeu até amanhã do dia 8 de janeiro 20 mensagens do Saulo da ABIN. Aproximadamente 20 mensagens e a partir do dia 5, solicitando, ou melhor, te alertando sobre manifestações que ocorreriam em frente ao Congresso Nacional. No dia, eu peço à senadora Soraya, por favor, que... Silêncio. No dia 5 de janeiro, o senhor recebe nesse telefone o primeiro alerta, 5 de janeiro.
dizendo que teria manifestação em frente ao Congresso Nacional. No dia 6 de janeiro, o senhor manda uma mensagem ao Saulo, dizendo de uma suposta paralisação de caminhoneiros. E depois do dia 6, aproximadamente, mais 15 informes da ABIN relatando ao senhor a gravidade daquilo que aconteceria. Até que no dia 8 de janeiro, o senhor compartilha essa mensagem. Vamos ter problemas. O senhor compartilha essa mensagem às 8h56 da manhã e some. Não responde mais nada no WhatsApp até às 3 horas da tarde. Mas o Saulo continuava lhe alimentando com informes de inteligência. Ou seja, o senhor sabia o que ia acontecer. O senhor tinha todas as informações para a tomada de decisão. O senhor poderia, às 8h56 da manhã, em vez de só ter dito, vamos ter problema, o senhor poderia ter acionado o plano escudo naquela manhã do dia 8 de janeiro. Mas não o fez. Aliás, o senhor mentiu. O senhor tem repetidas vezes mentindo. Posso até lhe dizer que é um mentiroso contumaz, porque muda as suas versões a cada depoimento. O inquérito militar do Exército Brasileiro é categórico ao dizer que o senhor não acionou o plano escudo. Os depoimentos na Comissão Parlamentar de Inquérito do DF afirmam que o senhor não convocou o plano escudo. E o comandante do Exército afirma que o senhor não acionou o plano escudo. Está aqui, em documento que nós recebemos dessa CPMI. O senhor mentiu a essa CPMI ao dizer que tinha acionado o plano escudo. Aliás, é o senhor ou é o comandante do Exército que está mentindo? É o senhor que está dizendo, o senhor está criando uma narrativa. Então eu vou ler aqui o ofício que nós recebemos do comandante do Exército. Para fim de esclarecimento, cumpre destacar que as tropas empregadas no Palácio do Planalto não haviam sido acionadas previamente pelo GSI. Ofício do comandante do Exército Brasileiro. Logo conclui-se que o senhor está mentindo. Era sua responsabilidade acionar o plano escudo, porque era o senhor que detinha todas as informações para a tomada de decisão, e o senhor não o fez. E não o fez propositalmente. Mas o senhor não foi demitido pela sua incompetência à frente do GSI. O senhor não foi demitido por isso. O senhor foi demitido porque conseguiu ser mais incompetente que o ministro Flávio Dino. Porque o ministro Flávio Dino apagou as imagens. E o senhor não foi competente ao ponto de não deixar vazar as imagens que comprovavam a farsa do golpe. O senhor foi incompetente ao ponto de deixar vazar para a CNN as imagens que mostravam o senhor e sua equipe lá dentro. Servindo café, servindo água, passeando. Eu até imagino, G. Dias, o Lula ligando para o senhor e para o Dino. Deixem invadir! Deixem invadir! Porque agora nós vamos conseguir acabar com os bolsonaristas. Eu imagino o Lula ligando para o senhor. E nisso, o Flávio Dino foi mais competente do que o senhor. É por isso que o senhor foi demitido. Porque o Lula não tem problema nenhum em deixar nomeado no Palácio do Planalto corrupto, quem já foi condenado por corrupção, propina, está nomeando um monte de corrupto. O senhor foi demitido porque não conseguiu segurar a farsa. A farsa do golpe, que queria exclusivamente condenar os bolsonaristas. Não é segredo para ninguém, aliás, que existe uma rixa entre Flávio Dino e Polícia Federal com o Exército Brasileiro. Isso está posto desde antes do governo tomar posse. E o senhor era uma peça de Flávio Dino à frente do GSI. Porque o senhor aceitou que o GSI fosse perdendo cada vez mais funções próprias de GSI. O GSI perdeu a segurança presidencial, que passou para a Polícia Federal do Dino. A ABIN estava sendo perdida, porque inúmeras mensagens do Saulo relatam que eles estavam doidos para sair debaixo do guarda-chuva do GSI. Você estava à frente do GSI para que Flávio Dino avançasse em seu projeto de poder. Era para isso que o senhor estava lá. E quando o senhor é chamado no Palácio do Planalto e foi demitido, nós sabemos disso porque aqui em Brasília os corredores falam.
Nós, deputados governistas e oposição, nós conversamos. Todo mundo sabe que o senhor foi demitido. O senhor foi demitido porque não conseguiu segurar a farsa. O senhor foi demitido porque na briga de Flávio Dino com o Exército Brasileiro, o senhor era uma peça de Flávio Dino à frente do GSI e não conseguiu cumprir com o seu papel. Agora, o que resta é o senhor, aqui na CPMI, investigado no Supremo Tribunal Federal, no STF. Enquanto isso, Flávio Dino continua omitindo as suas imagens, debochando do ministro Alexandre de Moraes, descumprindo uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, e o senhor levando a culpa por tudo. Repito aqui, pouquíssimos deputados e senadores do governo para lhe defender, porque já entregaram a sua cabeça, e só o senhor que não percebeu isso. E só o senhor que não percebeu que a sua bandeja será entregue a prêmio por essa CPMI e talvez pelo Judiciário Brasileiro. Obrigado, senhor presidente. Eu passo a palavra ao próximo orador inscrito, que é o deputado Marco Feliciano. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, ministro General G. Dias, bem-vindo a essa casa. Eu queria fazer aqui com o senhor apenas uma abstração intelectual. No início da sua fala, o senhor falou muito sobre a tentativa de golpe, e eu queria divergir de Vossa Senhoria que, no meu pensamento, não houve tentativa de golpe aqui no Brasil. Mas suponhamos que tivesse acontecido. O povo consegue dar golpe em si mesmo? É uma pergunta que eu faço. Bom, como o senhor, não, pelo jeito, não vai responder, eu continuo aqui. Existe a teoria geral do Estado, para quem estuda direito, é um livro muito conhecido do senhor Said Malouf. Ele é de origem alemã. E ele fala muito sobre a construção do Estado, né? Ele faz algumas indagações que são muito pitorescas. Por exemplo, se o povo quer algo, o povo, estando ou não dentro da Constituição, ele deve ser atendido ou não? Se a democracia é a vontade da maioria, né, a democracia seria a Constituição? E se o povo não estiver contente com a Constituição e não é atendido por aqueles que deveriam modificá-la, isso é democracia? Quando os poderes estão em desarmonia, quem deve tomar a iniciativa para trazê-los de volta à harmonia? Quando o povo não quer, por exemplo, a legalização das drogas e o parlamento é passado para trás, existe um outro poder fazendo isso, o que o povo deve fazer? A quem o povo deve recorrer? O povo, segundo o livro, e isso é fato, ele vem antes do Estado. O povo se organizou através de regras e leis, criou suas instituições, a Constituição, e daí então a nação-Estado. As Forças Armadas, pelo que eu entendi, pelo que eu li, foram criadas antes do Estado-nação pelo seu próprio povo, que foi através delas que tomamos território, que compramos terras, conquistamos, etc. e tal. Então, o povo criou as Forças Armadas. As Forças Armadas, então, pertencem a quem? Ao Estado? Ao Executivo? Ao Legislativo? Ao Judiciário? Ou pertence ao povo? Se o povo é quem paga o salário das Forças Armadas, não seriam as Forças Armadas, então, pertencentes ao povo brasileiro? Aí eu vou ao meu pensamento para fechar aqui. Se esses que pagam o salário das Forças Armadas estão na frente dos QGs pedindo um artigo constitucional, isso seria ilegal? É golpe. Porque se for ilegal e é golpe, o povo, que é o patrono, que é quem manda, que é quem construiu o Estado, pedir alguma coisa, algum tipo de modificação, então é mentira que o povo é o supremo poder. E como eu disse, é apenas uma abstração intelectual, não estou aqui confirmando nada, só dizendo para que quem está nos assistindo comece a pensar, porque estamos vivendo um estado estranho no nosso país, um estado de exceção. Quanto às perguntas que eu vou fazer ao senhor, na verdade foram perguntas que já foram feitas em outra CPI, e como o nosso tempo é exíguo, eu vou fazer as perguntas e dizer a resposta que o senhor deu lá. Senhor G. Dias, o senhor sabia da possibilidade de haver protestos previstos para o dia 8 de janeiro? O senhor alegou na outra CPI não saber dos protestos radicais previstos para o dia 8 de janeiro. Contudo, há mensagens de que o senhor tinha enviado para a BIM, em 6 de janeiro, uma convocação para o fechamento dos 3 poderes. Senhor G. Dias, a BIM monitorava o acampamento em frente ao QG do Exército, sim ou não?
O senhor disse numa outra CPI que não sabia, embora houvesse monitoramento, e o senhor recebesse atualizações do seu celular pessoal. O senhor ordenou o monitoramento das manifestações, sim ou não? O senhor já disse que não em uma outra CPI, porém enviou mensagens ao diretor da ABIN sobre os riscos das mesmas. O senhor recebeu relatórios sobre o aumento de fluxo de ônibus em Brasília? O senhor disse em outra CPI que não, o que é falso, pois o senhor recebeu um relatório exatamente com essas informações no dia 7 de janeiro. O senhor recebeu os relatórios da ABIN? Fala sobre os alertas da possibilidade de invasão, pois o senhor já disse na outra CPI que só soube dos alertas da ABIN quando foram enviados ao Senado, o que também é falso, pois o senhor recebeu os relatórios a pedido da ABIN, que excluísse, inclusive, o seu nome da lista de autoridades avisadas. Senhor G. Dias, as informações que o senhor recebeu da ABIN continham informações relevantes, pois o senhor afirmou em outra CPI que as mensagens que recebeu não continham informações relevantes, o que é contraditório com os alertas da ABIN sobre os riscos de manifestantes armados e ações violentas contra edifícios públicos e autoridades nos 3 poderes. Senhor G. Dias, eu insisto aqui nessa pergunta. O senhor recebeu informações da ABIN que haveriam manifestações? Porque o senhor disse na outra CPI que recebeu vários relatórios da ABIN, mas nenhum sobre manifestações, o que é falso, pois todos os relatórios praticamente falavam sobre manifestações. O senhor acionou o Plano Escudo? Na outra CPI, o senhor disse que acionou o Plano Escudo para proteger o Palácio do Planalto, mas o plano foi ignorado pelo GSI. Essa pergunta eu queria que o senhor respondesse para mim no microfone. Isso aconteceu? O senhor acionou o Plano Escudo e o senhor foi ignorado pelo GSI? Eu acionei o Plano Escudo. No dia 5, o secretário de Coordenação e Segurança Presidencial, General Feitosa, fez uma reunião com o Coronel Vanderly, fez uma reunião com o Coronel Amorim, fez uma reunião com o Coronel Garcia, institucionalizando e ativando o pedido para o CMP de ativação do Plano Escudo. E por que ele não funcionou? Isso é uma pergunta que o senhor tem que fazer para o General Feitosa. Não, eu estou fazendo para o ministro do GSI. Uma pergunta que o senhor deve fazer para o General Feitosa. Pois bem. Veja só, um governo que tem um ministro que é ignorado por aqueles que estão trabalhando abaixo dele é um governo extremamente desorganizado. Que tem um ministro que assume uma pasta, que chama o governo que saiu de inimigos e não troca ninguém que está lá, tem algum tipo de problema, ou de cognição, ou um problema de caráter mesmo. Ou aguardando que acontecesse alguma coisa desse tipo, ou talvez até esperando que esse tipo de mal viesse a acontecer. O senhor tinha conhecimento do aumento do número de ônibus, mas em outra CPI o senhor disse que não sabia dos informes da ABIN porque consideravam os dados da NTT, embora um relatório enviado ao senhor no dia 7 informasse sobre o aumento de número de ônibus com destino aqui a Brasília. Senhor G. Dias, o monitoramento tinha de ser feito por quem? Se Brasília vai ser sitiada. O senhor afirmou em outra CPI que o acompanhamento dos movimentos era de atribuição de outros órgãos, como o Ministério da Justiça, da Defesa, da Secretaria de Segurança Pública, o que é falso, pois a ABIN é subordinada ao GSI e esse tem como função principal investigar ameaças ao Estado Democrático de Direito e principalmente à soberania nacional. Senhor G. Dias, naquela imagem que foi a imagem que graças a ela está acontecendo essa CPMI aqui, porque o governo não queria que essa CPMI acontecesse, tanto que no início aqui, quando o senhor foi inquirido pela advogada de defesa, pela relatora aqui da CPMI, o senhor se sentiu muito à vontade falando com as pessoas, porque o senhor está aqui entre amigos, o senhor pode ficar tranquilo. No relatório final dela, o senhor está exonerado. Pode ficar em paz sobre isso. Então, eu fico só imaginando que um general da sua patente, o senhor falou aqui num tom tão bravo e tão alto, que eu acho que isso é marca mesmo dos militares. Eu vi o general Mourão um dia dar um bom dia que me estremeceu por inteiro. Fico imaginando se o senhor tivesse dado um grito desse dentro, lá no palácio, quando aqueles meliantes entraram lá dentro. Talvez eles teriam se assustado e saído correndo também, né? Mas o senhor não fez. Lá o senhor agiu como uma pessoa extremamente elegante. Aliás, estava estudando aqui um pouquinho o seu currículo. O senhor tem histórico de confraternização com aqueles que deveriam conter. Aconteceu lá na Bahia. O senhor foi enviado para lá, depois de ter sido demitido pela Dilma, pelo Partido dos Trabalhadores, enviado para lá para conter um tipo de manifestação. Fizeram até um bolo para o senhor. Então, o senhor já tem esse histórico de confraternizar com aqueles que deveriam conter.
General G. Dias, eu termino a minha fala dizendo que essa CPMI ela vai terminar como ela começou, em nada. Porque nós queríamos aqui saber de fato o que aconteceu naquele dia. O senhor vai entrar para a história como o pivô da CPMI do dia 8 de janeiro. O senhor vai entrar para a história como aquele que representa o maior símbolo de omissão do governo, a omissão do governo naquele fatídico 8 de janeiro, que eu não vejo ali como golpistas, eu vejo como brasileiros que estavam desesperados, porque viam que o outro homem do outro lado, o que ganhou, o que assumiu o governo, não podia andar no meio da rua, não conseguia juntar 30 pessoas. Para todo lugar que ele ia, as pessoas tinham que blindá-lo. Reuniões eram fechadas. Um candidato a presidente da República, amigo do senhor, inclusive, que já bateu no peito dizendo que tem orgulho de ser comunista. E eu fico imaginando como um general, 3 estrelas, caminha 20 anos com alguém que ama ser comunista. Como isso aconteceu? Como tudo isso pode ter acontecido? Então, a CPMI, senhor presidente, ela vai terminar como começou, como eu já disse, o relatório já está pronto, e nós não vamos fazer aqui o que deveríamos fazer, que é tirar os inocentes que estão presos lá na Papuda. Muito obrigado, senhor presidente. Passo a palavra ao próximo orador inscrito, que é o deputado Nicolas Ferreira. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde, deputados e senadores. Boa tarde, senhor general Gonçalves Dias. Eu estive atento a todos os seus depoimentos, tanto no DF quanto também aqui, e pude observar algumas contradições que eu gostaria de esclarecer, fazer realmente perguntas para poder ajudar na nossa investigação. nas nossas investigações. O senhor anteriormente afirmou com relação aos informes da ABIN que não havia uma certa gravidade com relação ao que poderia acontecer no dia 8. Contudo, no alerta do dia 6 de 2023, às 19h40, diz o seguinte: contudo, há risco de ações violentas contra edifícios públicos e autoridades. Quando o senhor recebeu esse informe, seja através do tenente-coronel Jader, seja porque isso chegou até também o senhor, qual foi a medida que o senhor tomou ao saber desse informe da ABIN? Por gentileza. Só para falar, por gentileza. O plano escudo já estava ativado. Só que é mais uma contradição, senhor general, porque de acordo aqui com o coronel Amorim, que declarou no inquérito militar do Exército, na página 22 e 35, diz que o plano não foi acionado. Abre aspas. Por não ter acionado o plano de operações escuro do Planalto, não recebeu nenhuma determinação de fazer contatos com essas agências. Na página 13 de 35 do mesmo inquérito, diz também que, da análise da documentação acostada nos autos, resta evidente que o GSI não realizou solicitação de aumento de reforço à segurança do Palácio do Planalto. No dia 7 de janeiro, às meio-dia, a ABIN também envia um outro informe. Mantém-se convocações para ações violentas e tentativas de ocupação de prédios públicos, principalmente na esplanada dos ministérios. Repito a minha pergunta: sabendo desse informe do dia 7 de janeiro às meio-dia, qual a medida que o senhor tomou, senhor general? Dá para o senhor repetir, deputado? Claro, repito. No dia 7 de janeiro, às meio-dia, a ABIN enviou um informe dizendo que, abre aspas, mantém-se convocações para ações violentas e tentativas de ocupações de prédios públicos, principalmente na esplanada dos ministérios. Sobre este informe, qual a medida que o senhor tomou? O plano... Deputado, o plano escudo estava acionado. Se o senhor pegar o depoimento dia 7 do governador, ele ligou para o general Dino e disse que estava tudo normal. Se você pegar a reunião na Secretaria de Segurança Pública com o delegado Andrei, mais o secretário adjunto, mais a coronel Cíntia, lá está em que estava tudo em normalidade e não... Perfeito. E qual que era o papel do GSI no plano escudo? Qual que era o papel dele? Por gentileza, se o senhor puder me descrever. O senhor tem que ler o plano escudo, deputado. Tá, eu estou pedindo para o senhor. O senhor era o responsável, não era eu, senhor general. Era o senhor está aqui para ser perguntado. Ele é muito bem escrito. Se o senhor ler, o senhor tem noção. Não, eu quero que o senhor me responda. O senhor está aqui para responder, não me perguntar. Não vou responder para o senhor, deputado. O senhor não vai responder? Não. Então, ok. Mais uma vez, o senhor é seletivo nas suas respostas. E aqui nós estamos basicamente trabalhando. O senhor era o responsável pelo GSI, mas eu te respondo então, já que o senhor quer ficar calado. Basicamente, o GSI, ele convocou, o senhor convocou um pelotão somente.
e tinha 2 disponíveis. E aí eu te pergunto, por que o senhor convocou somente um pelotão e não os todos 198, conforme aqui o batalhão da Guarda Presidencial, que estavam disponíveis militares? Por que o senhor convocou um pelotão somente às 11h54 do dia 8? Por que o senhor fez isso, senhor general? O deputado, o senhor já olhou o organograma? O senhor general, o senhor vai responder ou o senhor vai se escusar as perguntas? Porque eu estou respondendo de forma sincera. Eu não vou responder, deputado. Obrigado. Então tudo bem. A sua risada diz muito. E o seu silêncio também diz muito sobre isso. Eu estou fazendo perguntas aqui honestas, estou fazendo perguntas aqui respeitosas, e o senhor não quer responder por algum motivo. Eu não sei qual. Mas eu vou continuar perguntando. O senhor pode se escusar das perguntas, não tem problema. Isso diz muito mais sobre você do que sobre mim. Com relação à ABIN, o GSI e a ABIN, eles trabalham de forma integrada? Existe alguma hierarquia ou subordinação entre esses 2 órgãos? Não, ele é uma autarquia. Autarquia, tá bom. O senhor tem conhecimento se a ABIN encaminhou esses informes para o Ministério da Justiça, senhor G. Dias? O deputado, isso aí, se o senhor olhar a compilação, o senhor vai ver lá. O senhor tem conhecimento se a ABIN encaminhou os informes para o Ministério da Justiça, sim ou não? Se o senhor não tiver conhecimento, tudo bem, pode dizer não. Ou o senhor tem? O senhor tem a compilação dos informes? Senhor general, eu estou perguntando para o senhor. Isso aqui não é o show do milhão. Eu estou te perguntando. Não, então não vou responder também. Então não vai responder? Então tudo bem, então. Mais uma vez, o senhor se escusa de responder, mas tá tranquilo. Tá dizendo muito mais sobre você do que sobre mim, tá? Mas fique em paz. O senhor sabe quanto que uma estimativa de pessoas que um pelotão ele consegue conter? O senhor convocou um pelotão. Esse pelotão consegue conter quantas pessoas, senhor G. Dias? Pergunta excelente, o deputado. Não vou responder. O senhor não vai responder? Excelente. Muito bom a sua ironia e o seu sarro aqui comigo. Diz muito a respeito também do senhor. Mas vamos lá, que eu também sei fazer isso aí e tem mais 4 minutos, tá? Pode ficar tranquilo. O senhor chegou ali no Planalto e eu queria perguntar se o senhor simplesmente tomou alguma medida ou a medida que o senhor tomou foi só simplesmente andar de um lado para o outro ali perdido. O senhor tomou alguma medida efetiva para poder conter os invasores? O deputado, isso já foi respondido para a relatora e foi respondido também nas palavras... Eu quero que o senhor responda para mim. Não, eu não vou responder. Não vai responder. Já foi respondido, deputado. Excelente, obrigado pelas suas respostas seletivas. Então, já que o senhor tomou essa posição, né, com relação a mim, né, de ter essa respostas seletivas, então agora é minha vez também de eu falar e o senhor ficar em silêncio, então. Eu tomei uma posição muito pacífica com relação ao senhor de perguntas. Mas agora eu também vou tomar a medida também que eu gostaria também de tomar. Primeiro, o senhor, para mim, isso aqui é a minha opinião, mas não é só minha, eu tenho certeza, que se preza a estar ali ao lado de uma pessoa que, primeiro, jamais honrou o Exército de Caxias, uma pessoa que vai frontalmente aos ideais do Brasil, que seja. O senhor, pelo que tenta colocar aqui para mim, como se não pudesse me responder, o seu histórico diz muito mais e é muito mais pesado do que o meu, senhor general. Então, realmente, se fosse para alguém aqui para poder tomar uma posição mais ríspida, deveria ser de mim para o senhor, e não do senhor para mim. Até mesmo porque, além do senhor, obviamente, ter colado para poder entrar, o senhor é conhecido por isso no Exército, e só ter subido de patente por conta da sua amizade com Lula, eu acredito que a verdade, ela sempre prevalece. E as minhas perguntas aqui foram nesse direcionamento. Não tinha nenhum prejuízo do senhor, por exemplo, me responder com relação ao pelotão, me responder aqui com relação aos informes da ABIN. Ou seja, no fundo desse buraco que o senhor está, e da larga experiência que o senhor tem, não dá para o senhor vir aqui num tom de ingenuidade, de fragilidade, dizer que, ora só, aconteceu tudo isso, eu não sabia. Ou senão, o senhor foi incompetente. Porque se o plano escudo já estava ativo, como que as pessoas ali invadiram? Então, de duas, uma. Ou o senhor é incompetente no que o senhor faz, inclusive pediu demissão por isso, né? E eu não sei por quê, porque, segundo as palavras do senhor fez tudo certo. O senhor não tem nenhum erro. Pelo contrário, foi tudo uma trama, uma narrativa,
com relação do que estava acontecendo. Então, basicamente, por fim, porque eu já vi que o senhor realmente se escusou de todas as minhas perguntas, não sei se é por medo, porque para mim um general ter medo de um menino, como eles me chamam aqui, realmente é vergonhoso. Agora, existem pessoas que estão mais no fundo do buraco do que o senhor, que é o senhor ministro da Justiça. Porque um não sabe de nada e o outro esconde as imagens. É realmente impressionante a capacidade das pessoas que estão ao lado ali do Lula de mentir. Eu quero pegar aqui uma frase que diz o seguinte: teve aviso, teve informe do sistema de inteligência, mas colocou em um baixo efetivo sem as condições técnicas suficientes para isso, e ainda sem comando, ou seja, não tinha como dar certo. Foi planejado simplesmente para dar errado. Essa frase aqui foi uma frase da relatora, que encaixa perfeitamente com o senhor. Agora, eu espero que, no mínimo, o senhor seja indiciado por omissão e por crime. Porque, de fato, existem outras pessoas que, por muito menos, estão na cadeia. O senhor realmente, para mim e para os outros que estão vendo, realmente prestou um serviço aqui vergonhoso para essa CPMI, a sua atitude que, ao meu ver, não diz respeito à tua patente e à tua experiência. Obrigado, presidente.